Tudo bem? Vamos, a partir desta aula, começar a estudar estruturas de peões. Primeiro, conversaremos sobre as estruturas. Vou demonstrar a vocês as estruturas, explicar os planos por trás delas e logo depois analisaremos partidas. Vamos juntos ver aqui algumas partidas, alguns exemplos de partidas jogadas dentro de cada estrutura de peões. Vamos começar nosso primeiro vídeo com esta estrutura onde as brancas possuem um peão da dama isolado. Esta mesma posição pode ocorrer também, obviamente, para as pretas, mas vamos analisá-la pela perspectiva das brancas. Primeiro detalhe que eu quero que vocês observem, e acredito que vocês já conhecem, a questão das ilhas de peões. As brancas possuem 3 ilhas e as pretas 2. Nesta condição, as pretas possuem uma melhor estrutura de peões, diferente das brancas, que podemos considerar que temos uma estrutura muito boa na ala da dama, uma estrutura muito boa na ala do rei, mas o seu peão central D4 é um peão isolado e pode ser vítima de ataques do adversário. É claro que essa estrutura não pode ser vista somente como negativa, ela também terá suas vantagens, e vocês verão isso no exemplo que será logo mostrado para vocês após a explicação de como jogar nesta posição. Bom, vamos ver aqui primeiro a perspectiva das brancas, ou seja, elas possuem o peão isolado. Como elas devem jogar? No geral, quando as brancas alcançam esta posição com o peão D isolado, elas jogam voltadas para ataques contra o rei do adversário, por motivos óbvios. As brancas devem evitar um possível final nessa posição, pois o final seria completamente inferior para elas. Então, quando alcançam aqui, o foco está totalmente voltado para ataque ao rei adversário. Vamos ter posições básicas, conhecidas, padrões dentro dessa estrutura de peões. Em muitas, teremos o cavalo, por exemplo, em E5, vamos ter, por exemplo, um bispo em C2, a dama em D3 e um bispo em G5. Podemos alcançar este tipo de plano. Existem outros planos que podem ser seguidos, mas aqui é um dos muitos planos que são possíveis e que podem ser seguidos pelos jogadores que possuem o peão da dama isolado. Então aqui já teríamos algumas formas de conduzir um ataque na ala do rei. Com o bispo em G5, provavelmente o adversário teria um cavalo na casa F6, que poderia ser capturado, e logo após a captura do cavalo em F6, a dama poderia capturar H7 aplicando checkmate. Dentro da teoria, seria este o plano, ou um dos planos a serem seguidos. Tá? Então, aqui as brancas evitam chegar a finais, mas existe um outro fator importante. Em muitas posições, o avanço do peão D5 ele também pode ser decisivo a favor do caso aqui das brancas, porque poderá abrir linhas de ataque e limitar também as ações das peças do adversário na partida. Então, D5 também pode ter uma outra importância. Já que o peão de D4 é uma debilidade, digamos que você busca igualdade na posição, o avanço de D5 e a troca do peão em D5 provavelmente promoverá também uma igualdade na posição, já que a estrutura que surgirá, ela será igual, tanto para as brancas quanto para as pretas, ou seja, teremos uma posição estruturalmente igual, isso pode levar à igualdade, assim como o avanço do peão de D4 para D5 poderá, dependendo da posição, do contexto, da vantagem, no caso aqui, as brancas. Tá? Então, um dos planos pode ser avançar D5, ganhando espaço, limitando a ação das peças do adversário, ou jogar D5 com a intenção de igualar o jogo também. Quando se tem o peão da dama isolado, jogamos para atacar o rei, devemos evitar finais com a presença deste peão. Caso contrário, podemos perder a partida. Agora, considerando o lado que não possui o peão D e vai precisar explorá-lo, vamos pensar num primeiro detalhe. Ele é um alvo, tá?
Então, em muitas posições, os jogadores que jogam contra essa estrutura bloqueiam este peão com um cavalo. O cavalo bloqueia o peão e as outras peças leves, ou seja, bispos e cavalos, atuam com a intenção de pressionar o peão de D4. O outro objetivo do jogador de pretas aqui é levar a partida para um final com a presença deste peão, para que ele possa se tornar alvo de suas peças. Então fiquem atentos. Algo muito bom a ser feito também é simplificar de maneira que você possa trocar suas peças leves pelas leves do adversário, porque este tipo de final é muito interessante quando você possui as peças pesadas, damas e torres presentes no tabuleiro. A pressão acaba sendo muito grande sobre este peão. E vocês vão descobrindo essas coisas na prática, tentando fazer uso do que estou dizendo, do que vocês vão encontrar também na literatura enxadrística. Então, neste caso, o lado que luta contra bloqueia o peão e tenta pressioná-lo, promove trocas de peças, no geral, das peças menores, mantendo as peças pesadas. Então, seria mais ou menos esta a estratégia a seguir, no caso aqui, pelas pretas. Tá? Então, tanto o lado que possui o peão isolado D tem planos, assim como o lado contrário, como vocês puderam ver. Muitas vezes, muitos jogadores jogam posições como estas sem ter o conhecimento teórico delas, o que é tão necessário para jogadores de xadrez. Agora, vamos ver uma partida muito interessante, uma partida que é de certa forma rápida, mas muito instrutiva, onde vocês verão como o jogador que tem o peão da dama isolado deve prosseguir, jogar a partida para tentar obter vantagem nela. Vamos ver essa partida agora. Estamos nesta posição agora, inicial, e vamos ver a partida jogada entre Boris Spassky, que creio que vocês conhecem, campeão mundial de xadrez, que perdeu seu título para o grande Bob Fischer na década de 70. Spassky foi um grande campeão do mundo e um grande jogador de ataque no xadrez. Nesta partida, ele enfrenta o jogador chamado Avitonomov. Vamos ver agora como ele conduziu a partida tendo o peão da dama isolado. Começou com D4, o adversário D5, C4, DC4. E aqui nós temos o gambito de dama aceito. A partida seguiu com cavalo F3, cavalo F6, E3, visando a recuperação do peão de C4. C5. As pretas já iniciam um ataque ao centro das brancas. Bispo toma C4, E6, roque. Temos uma posição teórica. A6, que visa expansão na ala da dama com B5. Dama E2. O dama E2 também é um lance teórico e tem o objetivo de, obviamente, levar a dama para uma boa casa, onde ela pode apoiar o avanço do peão e também liberar a casa D1 para a torre, que vai atuar na coluna D, pressionando a dama do adversário. Cavalo C6, cavalo C3, B5, bispo em B3. E agora já temos uma posição crítica. Vamos ver como seguiu o lance ou os lances de ambos e voltarei logo depois à mesma posição. Vamos ver. CD4 foi o lance jogado por Avitonomov. E foi uma imprecisão, e vamos chegar lá daqui a pouquinho. Torre D1, cravando o peão, bispo em B7, ED4. Temos esta posição, uma posição de risco para Avitonomov. E aqui ele jogou o seguinte: cavalo D5, com o intuito de seguir de acordo com o que a teoria diz. Ao enfrentar o peão da dama isolado, procure bloqueá-lo. Então, a intenção de cavalo B4 é seguir para a casa D5, bloqueando
o peão de D4. Mas o grande detalhe agora, e se vocês observarem bem, a dama tem a sua coluna aberta, já que o peão fez a captura de E para D4. E a dama indiretamente pressiona o rei, que não tem a proteção do bispo. O bispo não está presente em E7. Sendo assim, vamos alcançar aquela posição dita por mim. Em muitas posições, as brancas podem avançar o peão para D5. E este avanço pode trazer vantagens, ou seja, ganhar espaço e também limitar as ações das peças do adversário. Então, sem perder tempo, Boris Spassky jogou D5. Se vocês observarem com calma, vocês vão perceber que este D5 foi um lance muito forte dentro da posição, já que o peão, por exemplo, que está em E6, não pode fazer a captura dele por estar cravado pela dama. Agora vamos voltar à posição. Já que falei que foi uma imprecisão do Spassky, porque permitiu este avanço D5, perdão, imprecisão do Avitonomov. Esta imprecisão ela está justamente no movimento CD4. Ele deveria ter jogado lances muito mais simples dentro dela. Por exemplo, o lance bispo em B7. Olha como vai mudar tudo aqui na partida. Vamos supor que agora, aqui, o Spassky tente torre D1, com a ideia de D toma C5. Não há motivos para desespero do Avitonomov nessa posição. E vocês poderiam me perguntar, CD4 é interessante agora? Não necessariamente. Outros lances podem ser tentados aqui dentro dessa posição, como bispo em E7. E se D toma C5, simplesmente dama C7, esse peão será logo recuperado. Exemplo, bispo em E7, D toma C5, dama C7. Observem que o peão vai ser recuperado e que as pretas não estão com problemas dentro dessa posição. O jogo ficou equilibrado. Vocês poderiam me perguntar se após bispo E7, D5 decidiria a partida a favor do Spassky. Agora também não. Teríamos ED5, cavalo D5, cavalo captura D5, bispo captura D5 e simplesmente dama C7. E observem que temos um grande detalhe na posição. O peão continua em E3 e a dama não pode pressionar o rei agora. Então, pequenos detalhes fazem muita diferença no xadrez. Então, CD4, agora vocês conseguem perceber que foi, de fato, uma imprecisão na partida. Então, vamos lá. Vamos seguir com o que realmente aconteceu. B5, bispo C4, CD4, torre D1, bispo em B7, ED4. E, obviamente, aqui, o Avitonomov jogou cavalo B4, como falei, achando que defenderia a posição. Seguiu D5. E agora temos grandes problemas, porque qualquer captura que possa ser feita do peão, a sequência será sempre a mesma, de certa forma. Então, seguiu cavalo D5 e vem a grande exclamação da posição, que é o lance bispo em G5, um lance muito forte por parte do Boris Spassky. Primeiro que este lance limita a dama não pode se deslocar de onde ela está, porque ela auxilia na defesa do cavalo que está aqui na casa D5. Então a saída dela vai significar uma grande perda. Por exemplo, se a dama fosse a C7, teríamos cavalo captura D5. Se cavalo captura D5, teríamos bispo captura D5, bispo captura D5, torre captura D5, com vantagem de peça para as brancas. Então, na realidade, o que foi jogado pelo adversário do Spassky? Bispo na casa E7. Dá uma grande pressão de que está salvando a posição e que está tudo tranquilo. Não, não está. Observem que Boris Spassky sacrificou seu peão e jogou bispo captura F6, G captura F6, cavalo captura D5, bispo captura D5, bispo captura D5, E captura D5. E agora vamos observar o que está ocorrendo na partida, onde estão as compensações das brancas. Olha só. Temos um peão agora isolado D por parte das pretas, peões dobrados em F6 e F7 e um peão isolado em H7. Temos uma casa muito boa para o cavalo em D4 e debilidades na casa branca F5 e possibilidades da dama invadir G4 ou H5 na posição. Ou seja, as brancas vão
posição maravilhosa na partida. E aqui seguiu o cavalo D4. Cavalo D4 já tem uma grande ameaça, que é o cavalo F5 batendo no bispo de E7. Nesta posição, fazer o roque é um grande risco, né? Porque, por exemplo, se roque, teríamos cavalo F5 ganhando material. Por que ganha material? Ameaça mate em 2 lances com dama G4 e dama G7, e ao mesmo tempo estamos atacando com dama e cavalo o bispo que está em E7. Então, o que ocorre agora? Rei F8 foi jogado, ou seja, para diminuir a pressão do lance cavalo F5. Espaço que seguiu com cavalo F5, e aqui nós já temos invasão, a possibilidade de invasão de dama por H5 e H6. Então o adversário de Spassky respondeu com outro lance perdedor, H5, e Spassky naturalmente finaliza a partida de maneira muito bonita. Ele respondeu na posição com torre captura D5. Um lance extremamente forte, e seu adversário acabou capturando D5. Spassky jogou dama captura E7 cheque, rei G8, dama captura F6, e agora o adversário de Spassky abandona a partida, pois Spassky está ameaçando não somente mate em G7, como ataque duplo de cavalo em E7 ao rei e à dama no tabuleiro. Como vocês puderam ver nesta partida, vocês viram a condução como foi dita por mim. Spassky trabalhou um ataque ao rei e no momento oportuno avançou seu peão de D5, o que foi decisivo na partida. Em muitas posições, com o peão da dama isolado, as brancas sacrificam este peão em D5, mas sempre, ou geralmente, ocorre uma compensação que vem através de ataques como este. Este é um grande exemplo de como jogar dentro desta posição. O próximo exemplo vocês verão comigo. Vamos lá. Vamos ver agora a segunda partida. Esta partida foi jogada por Anatoly Karpov contra Boris Spassky. Desta vez, Spassky vai estar do lado contrário. Ele terá que jogar com a posição com o peão da dama isolado. O Karpov dará uma grande demonstração de como explorar esta posição. Por isso, prestem bastante atenção à partida, porque ela é muito, muito instrutiva e esclarece bastante tudo aquilo que eu comentei aqui desde o início do nosso vídeo. Vamos lá. D4, Karpov está de brancas. Cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5, cavalo C3, bispo em E7, bispo F4, roque, E3. Não farei comentários sobre a teoria da abertura, pois o nosso objetivo é estudar a estrutura que já vimos do peão da dama isolado. C5, DC5, cavalo C6, dama C2, dama A5, A3, bispo toma C5. E, obviamente, B4 não vai funcionar nesta posição devido a bispo captura B4. Já que se A toma B4, dama captura A1. Então, seguiu com torre D1, bispo em E7, cavalo D2, bispo D7, bispo em E2, torre de FC8, roque, dama D8. As pretas agruparam as peças, ou seja, elas melhoraram aqui a posição de todas elas. Observem que estão todas bem posicionadas nesta posição. Esta situação aqui ocorre muito também na defesa eslava, esse agrupamento de peças. E aqui Anatoly Karpov jogou CD5, a resposta foi ED5, e agora começará a pressão sobre o peão de D5. Cavalo F3. Observem que já temos o cavalo de C3 atacando D5 e a torre de D1. Aqui Spassky jogou H6. A ideia de H6 na posição muitas vezes evita o seguinte: cavalo G5 com a ideia de cavalo captura D5, tentando deslocar o cavalo de F6, que é o defensor de H7 junto com o rei. Então aqui ele respondeu o cavalo F3 com H6. E observem também que nesta posição Karpov não deve aceitar peão de D5, já que se captura o peão de D5, teremos cavalo captura D5,
torre captura D5, e logo após isso teremos cavalo B4. Torre atacaria junto com o cavalo a dama, e o cavalo atacaria a torre de D5 do Karpov. Obviamente ele não cairia numa cilada deste tipo. E aqui ele respondeu de maneira bastante interessante. Cavalo A5. Nós poderíamos aguardar aqui o lance cavalo D4, mas ele buscou a troca por outro caminho, um caminho muito interessante, porque primeiro ele vai promover uma troca de peças leves, como eu falei, é necessário trocá-las, e agora vai tentar criar um bloqueio não com o cavalo em D4, mas com o bispo. E observem a ação dos bispos do Karpov nesta posição. Seguiu bispo E6, obviamente com proteção do peão de D5, e agora ele fez cavalo captura C6. E vocês poderiam pensar, mas ele está ajudando o espaço que é simplesmente jogar B toma C6 e proteger o peão de D5. Mas se ocorre esta manobra, o lance seria bispo A6 com ganho de uma qualidade. Logo, o Spassky não jogou B toma C6, jogou torre toma C6. E agora vamos ver a exploração do peão de D5 por parte do campeão do mundo, Anatoly Karpov. Bispo F3. Observe agora que ele começa a direcionar suas peças, todas elas tendo como foco D5. Dama B6, preparando a passagem de torre de A8 para provavelmente defender com torre D8, o peão de D5. Bispo E5, excelente movimento, não só visa a eliminação de um dos defensores do ponto D5, como também vai guardar a possibilidade de bispo em D4, bloqueando este peão. Cavalo E4, dama E2 fugindo da cravada, cavalo captura C3, bispo captura C3. Até o momento, tudo tranquilo para Karpov na posição. Torre D8, e agora exploração com peças pesadas, como eu falei a vocês, com damas e torres. Lembra que fiz esse comentário? Neste caso, os brancos vão jogar com as torres e com a dama. Torre D3, obviamente guardando a dobrar as torres na coluna D. Torre de C, D6, torre de F, D1. Agora continua a pressão sobre o peão de D5. Torre de D6, D7, torre de D1, D2, com ideia de dama D1, aumentando a pressão. Dama B5, profilaxia se antecipando, dama D1. Seguiu P6, espaço que começa a fazer os lances que ele pode fazer na posição, digamos que aguardando também uma definição por parte do Karpov. E o Karpov está vivendo uma situação interessante na partida. Ele está atacando a debilidade, que é a debilidade de D5. Mas nós temos aquele princípio das duas fraquezas no xadrez, que diz que para vencer uma partida nós precisamos produzir duas fraquezas na posição do nosso adversário, pois se ficarmos focados apenas em uma, muitas vezes não conseguiremos vencer. Aqui o Karpov já está com foco em D5, mas como está ocorrendo aqui a partida, Spassky pode ficar simplesmente esperando, mas Karpov vai tomar providências. Observe. G3 e começa agora. Bispo F8, bispo em G2, bispo em E7, dama H5. Karpov agora vai fazer o seguinte, ele estabilizou o centro do tabuleiro e pressiona também o centro. Mas agora ele vai tentar mobilizar ataque na ala do rei, ou seja, ele vai tentar produzir fraquezas na ala do rei do Spassky, ou seja, vai tentar deixá-lo com duas debilidades para justamente chegar à vitória. A6, H3, dama C6, rei H2. Karpov ao mesmo tempo também vai não só melhorando a ação das peças, como também dando mais proteção ao seu rei. A5, F4, expansão, ou seja, ganhando espaço na ala do rei. F6, dama D1, ou seja, a dama foi a D1, voltou a pressionar D5 e também está ameaçando G4 e F5 na posição. Dama B5, G4, G5, tentando conter o avanço de peões na ala do rei, mas é favorável ao Karpov. Ele responde com um sutil rei H1, já que se ele tentasse nesta posição F5 nesse momento, poderia ter um bispo D6 incomodando na posição, um cheque que ele não precisa tomar na posição. E como nós sabemos, o Karpov é um jogador extremamente paciente. Eu tive o prazer de jogar contra ele em 2013 e pude ver o quão paciente, o quão forte ele é. Rei H1,
dama C6, F5, bispo na casa F7, e agora nós temos, finalmente, E4. Importante agora, algo importante para vocês. Quando pressionamos o nosso adversário com as peças pesadas, estes ataques de peões contra o peão isolado são importantíssimos, porque geralmente esse peão vai estar cravado, ou seja, ele não vai poder fazer a captura do peão que está atacando, e você, pelo contrário, você vai ganhá-lo na posição. Então aqui, após E4, Karpov está ganhando praticamente, ou ganhou este peão. RG7, toma D5. Agora ele finalmente ganhou o peão, possui um peão a mais e vantagem decisiva. Dama C7, torre A2, com ameaça que normalmente o Spassky veria, só que a pressão era grande, a pressão também no tempo, porque o Spassky foi pressionado o tempo todo, fez com que ele cometesse o erro jogando B5. E agora vem um golpe tático simples para Anatoly Karpov. Ele respondeu com torre captura 7, torre captura 7 e finalmente D6 com garfo. Foi jogado dama C4 e ele finaliza muito bem a posição, já que se D toma E7 agora, teremos torre toma D3. O Karpov obviamente calculou tudo isso e respondeu com simples B3. E após B3, Spassky abandonou o jogo. Motivo do abandono: se dama captura B3, teríamos dama captura B3, bispo captura B3 e peão captura torre. E se torre E8, evitando a coroação do peão, bispo captura E5, e o jogo finalizaria com bispo em D8 e com torre E3 e uma peça a mais para o campeão do mundo, Anatoly Karpov. Esta partida é de uma clareza impressionante, nós conseguimos entender as ideias do Karpov, dá até a impressão de que jogar xadrez é fácil. Não é verdade ver isso? É impressionante, essa partida me impressiona. Ela é um excelente exemplo para o tipo de estrutura que acabamos de estudar. No próximo vídeo, nós vamos estudar uma outra estrutura e analisar outras partidas. Espero encontrar vocês mais uma vez. Até a próxima.